Daisy Jones funciona como série por si só? Sim. Agora, ela funciona como adaptação literária? Aí eu já acho que não. Primeiro aviso desse vídeo é que esse vídeo contém spoilers. Esse vídeo é um vídeo comparação da nossa leitura de Daisy Jones and the Six com a adaptação que a Prime Video fez. Então vai ter comparações, consequentemente vão ter spoilers. Estejam avisados que esse vídeo contém spoilers pra gente conversar mais abertamente e eu conseguir desabafar das coisas que eu gostei e das coisas que eu não gostei. Além disso, se você me segue lá no meu Instagram, Maria Clara Gazarro, o arroba vai estar aparecendo aqui embaixo, caso vocês ainda não me sigam por lá, eu postei um stories com uma caixinha de pergunta para vocês me contarem o que vocês acharam da série, o que vocês queriam que eu comentasse nesse vídeo, então eu vou responder todas essas suas questões e ver se vocês gostaram ou não lá no final do vídeo. A minutagem vai estar aqui certinha pra vocês irem direto pra lá, caso vocês estejam só interessados nisso. Vai estar tudo separadinho em capítulos pra você ir no tempo certinho que você quiser, tá bom? Daisy Jones and the Six finalmente está entre nós e é uma série que nós, fãs do livro e dessa história, estávamos aguardando faz muitos anos. E todos os episódios já estão liberados no Prime Video. A série estreou dia 3 de março e todas as sextas-feiras saíam mais novos episódios. Acontece que por causa do nosso fuso horário, aqui no Brasil a gente foi beneficiado e os episódios saíam todas as quintas-feiras às 21h. Então aí teve esse pequeno erro de comunicação ali, porque estavam divulgando que ia sair toda sexta-feira, e aí no dia do lançamento falaram que ia sair na verdade quinta-feira às 21h por causa do fuso horário, porque lá fora já ia ser sexta-feira, enfim. A gente ganhou aí algumas horinhas pra gente ver antes Daisy Jones and the Six. Os episódios foram divididos de 3-3-2-2. No total são 10 episódios e cada sexta-feira saía uma quantidade deles. No dia 3 de março saíram 3 episódios, no dia 10 de março saíram mais 3 episódios e nos dias 17 e 24 saíram 2 episódios em cada dia, assim completando 10 episódios no total. Eu particularmente não gosto desse formato, eu gosto de lançar tudo de uma vez, porque, gente, sabe, eu tenho ansiedade, eu não consigo ficar vendo 1, 2, 3 episódios por semana, eu gosto de sentar e ver tudo de uma vez. Às vezes não dá pra ver tudo de uma vez, mas eu sei que tá lá pra eu assistir a hora que quiser, eu não preciso ficar esperando uma semana pra ver. Então, particularmente, eu não gosto desse formato, mas foi assim que foi lançado e eu segui esse cronograma de lançamentos, então toda quinta-feira eu via os novos episódios. Se você caiu aqui de paraquedas, olá, meu nome é Maria Clara e eu sou completamente apaixonada por Daisy Jones and the Six e esse é o meu livro favorito. Eu li esse livro lá em 2021 e já tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui em cima caso vocês ainda não tenham visto ou tenham curiosidade de ver. Eu já fiz essa resenha totalmente surtada, completamente surtada, e desde aquela época eu estava esperando essa adaptação. E desde 2021 eu levo vários diálogos e várias situações, e várias reflexões que o livro me traz. Sempre me pego pensando em algumas situações e levo realmente pra minha vida algumas situações que aconteceram nesse livro. Mas é claro que estamos aí em 2023, eu já li vários outros livros além desse desde então. E é claro que algumas coisas ficam meio nebulosas, eu não lembrava de tudo, então eu decidi reler esse livro esse ano pra ficar com ele fresquinho na memória pra gente ver a adaptação. O que pode ter sido um erro, porque a cada mudança escrota que o Prime Video fazia, eu ficava mais nervosa. Daisy Jones and the Six é uma história contada de forma documental sobre o final de uma das maiores bandas dos anos 70. É claro que é uma ficção, mas a Taylor Jenkins Reid se inspirou em uma banda real para escrever essa história, que é Fleetwood Mac. Mais precisamente no álbum Rumours, que é até hoje considerado um dos maiores álbuns de rock dos anos 70. Eu sou completamente apaixonada por essa banda, então desde que eu soube que a história era inspirada no Fleetwood Mac, mais precisamente sobre a criação de um dos maiores álbuns da história do rock, eu fiquei muito animada pra ler Daisy Jones, e a Taylor pega alguns elementos da vida real e traz aqui pra dentro desse livro. Quando o Fleetwood Mac estava gravando o Rumours, tava tendo separação na banda, tava tendo conflito, ninguém se gostava ali dentro, tava uma treta, uma zona inteira, então é claro que ela pegou esse ambiente caótico e trouxe pra dentro de Daisy Jones and the Six. A história desse livro, pra mim, é um grande exercício de empatia, porque como ela é contada de uma forma documental,
cada personagem vai contar pra gente a sua visão de uma mesma história. E essa narrativa é tão bem escrita e tão bem construída que é impossível você ficar entediado com ela, porque é um fator muito comum a gente ficar meio entediado em ter a mesma história contada por diferentes pontos de vista. Às vezes fica um pouco maçante, e a Taylor Jenkins Reid conseguiu escrever maravilhosamente bem e não deixar maçante em nenhum ponto esse livro. E essa história é tão bem construída e tão bem escrita que, por mais que você ache aquele personagem um babaca ou que aquela personagem está fazendo uma escolha talvez errada, você entende o porquê que aquele personagem está fazendo aquela escolha. Então cada escolha e cada personagem é tão real que realmente cada escolha de cada personagem é baseado em posição social, criação e, é claro, a sua própria vivência. E isso é o que acontece na vida real. Cada um faz as escolhas baseadas na sua própria vida e na sua própria vivência, e a Taylor consegue escrever isso muito bem aqui nessa história. Então por isso que eu acho que essa história é um grande exercício de empatia, porque ela te coloca dentro da vida de cada personagem e você consegue entender o ponto de vista para ter tomado aquela decisão. Além disso, o livro também traz questionamentos de empoderamento feminino, do próprio feminismo em si, mas de uma forma mais sutil, não verbal e não direta. E apesar dela ser não direta, você consegue perceber essas questões de o feminino, o feminismo e esse empoderamento todo nas decisões de cada personagem feminina, que afinal de contas, uma das melhores partes dessa história são as construções das personagens femininas, que são perfeitas, e cada uma delas traz essa questão ali de empoderamento feminino dentro da vivência de cada uma. E todas elas têm personalidades completamente diferentes, elas querem coisas diferentes, e o que motiva elas também são coisas diferentes, e isso é muito legal. Por mais que elas desejem coisas completamente diferentes, todas elas se respeitam entre si e todas elas entendem que cada uma vai desejar uma coisa, que cada uma, para ser feliz, precisa de coisas diferentes. Ele é um livro sobre prioridades e como às vezes as suas prioridades não estão alinhadas com as prioridades das pessoas que você ama. E aí sim, vocês precisam tomar decisões de seguir juntos ou não seguir juntos. E é claro que, ao meu ver, traz ali uma reflexão lá no fundo, bem lá no fundo, sobre realmente será que a gente só consegue amar uma pessoa por vez? Então, pra mim, ele traz essa pontinha aí de dúvida e questionamento sobre esse amor romântico. Toda vez que eu falo sobre uma adaptação aqui pra vocês, eu falo que são veículos de mídia diferentes, e é claro que eu espero que existam mudanças, porque a gente vai atingir outro tipo de público, é um outro jeito de comunicar a mesma história, então é óbvio que vão ter mudanças, por isso que se chama uma adaptação. Então por isso que eu não me importo que mudem certas coisas, contanto que a essência do livro se mantenha fiel. Quando eu digo a essência do livro, é manter a personalidade dos personagens, é manter a mensagem original do livro, transmitir essa mesma mensagem para outros tipos de público, e infelizmente não foi o que aconteceu na adaptação do Prime Video. Eu queria muito estar sentada aqui conversando com vocês e falando que a adaptação da Prime Video foi impecável e que eu amei, mas não é isso que aconteceu. É claro que tiveram sim coisas muito boas, então eu vou começar por elas, porque eu acho mais fácil eu falar primeiro as coisas boas pra depois carcar a mão e falar tudo que eu não gostei. Então, primeiro eu vou falar sobre o álbum de Aurora. Sim, eles lançaram singles durante a divulgação da série, e já aí eu já tinha gostado bastante de tudo que eu tinha ouvido. Um dia antes da série ser lançada, eles lançaram oficialmente no Spotify e em outras plataformas ali de música o álbum inteiro de Aurora. E uma das coisas mais legais é que os atores realmente viraram uma banda, eles aprenderam a tocar instrumentos. Claro que alguns, inclusive a Suki, que faz a Karen, ela já é cantora, ela já tem uma banda, ela já tem singles lançados, então ali alguns dos atores ali já tinham conhecimento em como fazer música, em como tocar instrumento, mas os dois principais, que é a Riley e o Sam Claflin, eles não sabiam cantar, eles não sabiam tocar nada, e eles tiveram esse processo todo de aprendizado, então eles realmente ficaram mais de um ano juntos praticando para se tornar uma banda de verdade. Então eles aprenderam a cantar, eles aprenderam a tocar um instrumento e agir como uma banda realmente
pra ter essa atuação no nível máximo dentro da série. E isso foi sensacional porque ficou muito bom. Eu vi muita gente criticando o álbum porque as letras foram mudadas e eu já vou avisar que eu não fui uma delas. Eu amei completamente o álbum. Na verdade, eu amei toda a trilha sonora da série, tanto as músicas originais do Dan Brothers, da Simone, incrível, da banda Daisy Jones and the Six, as outras escolhas de músicas pra criar essa atmosfera dos anos 70. Eu realmente amei a trilha sonora e amei todas as músicas dessa série. O livro é sobre uma banda, então é óbvio que a gente vai acompanhar aqui dentro da história o processo criativo de criação de músicas e de criação de um álbum. Inclusive, no final do livro a gente tem algumas letras escritas pela autora do livro, né, pela Taylor Jenkins Reid. Mas a gente tem que lembrar uma coisa: a Taylor, ela é uma escritora e não uma compositora. E o processo de fazer uma música é completamente diferente de escrever um livro ou escrever uma poesia, porque essas músicas, essas letras de músicas que eu leio aqui atrás, eu vejo mais como se fosse uma poesia do que propriamente uma música em si. Então, muitas vezes as letras descritas nos livros não se encaixariam em uma harmonia, em uma melodia de música. E nesse caso, eu acho que o mais importante era estar dentro desse universo dos anos 70 e transmitir essa mensagem de uma música dos anos 70. Porque, né, a gente sabe que música dos anos 70 tem um estilo, música dos anos 80, 90, 2010, enfim. Cada década tem o seu próprio estilo de música e por mais que essas letras tenham sido mudadas, eles permaneceram fiel ao estilo dos anos 70, que pra mim é uma das coisas mais importantes nesse quesito de música. Eles conseguiram manter a essência de cada música. Então é meio que eles pegaram a letra do livro, viram sobre o que se tratava aquela letra, mudaram e adaptaram. A mensagem da música continua sendo a mesma. Continua sendo sobre a mesma coisa, com outros jeitos de se falar e com a essência principal, que é o estilo clássico dos anos 70. E pra mim isso é o resumo de uma boa adaptação. Tanto é que desde a primeira vez que eu escutei o álbum do Aurora, parecia que eu estava escutando um álbum inédito do Fleetwood Mac, porque realmente é muito, muito bom. Inclusive, minha música favorita é The River. Gente, The River é simplesmente perfeita, eu amei essa música. Outra coisa que eu amei foram ter explorado a história da Simone. Aqui no livro a gente conhece a Simone como se fosse uma extensão da Daisy. A gente sabe que a Simone e a Daisy são super amigas e a Simone foi uma pioneira na era disco, então ela é uma cantora de disco nos anos 70 e a gente sabe que ela fez muito sucesso, só que a história dela não foi explorada dentro do livro, porque afinal de contas o livro é pra ser os principais do The Six, tá? Eu entendo por que a Taylor não explorou esse lado da Simone, mas eu sempre gostei muito da personagem e a série explora o lado da Simone e explora mais a carreira dela, como que foi pra ela conseguir chegar onde chegou. E a gente consegue perceber que a Simone tem uma vida muito além da Daisy e a gente consegue acompanhar todas as suas lutas, todos os seus amores, todas as suas paixões que moveram ela pra chegar nessa diva do disco que ela se tornou. E eu amei eles terem introduzido isso na série, eu realmente gostei muito, até porque a Simone é um personagem muito interessante e a atriz é simplesmente maravilhosa, maravilhosa. Falando um pouquinho em atriz, essa também foi uma das coisas que eu mais gostei da série. Eu amei a escolha dos atores e atrizes, são todos eles muito bons. A Riley é basicamente a Daisy em pessoa. Sério, ela tá maravilhosa. E o Sam Claflin, gente, ele é perfeito, ele é maravilhoso. E ele conseguiu interpretar o Billy de uma forma fantástica, fantástica. Então, apesar de terem alguns problemas ali na caracterização dos personagens, no quesito de peruca, que foi bem fraco, algumas maquiagens também estavam meio fraco, mas não me incomodou ao ponto de eu reclamar aqui sobre a peruca, a ambientação e tudo mais, porque eu acho que os atores compensaram muito bem e eles foram maravilhosos em todos os papéis. Vamos falar o que me incomodou, e incomodou muito. E pra isso eu preciso explicar o porquê que eu amo tanto a história de Daisy Jones and the Six. Se você me acompanha aqui faz um tempinho ou pelo meu Instagram, você sabe que eu odeio o romance mela cueca, aquele romance clichê. Eu não gosto daqueles finais felizes que não faz sentido nenhum, aquela ideia de que o amor romântico precisa ser uma coisa difícil, que precisa ser lutada, que precisa ser disputada. Eu realmente não gosto dessa ideia e é por isso que eu consumo pouquíssimas coisas de romance. E é por isso que eu relutei muito em ler Daisy Jones and the Six, porque
Eu sabia que era um romance, mas eu tava com muito medo de ser esse romance de intriguinha e de fazer os personagens principais se odiarem pra depois falar que aquilo era amor. Gente, não, pelo amor de Deus, vamos parar com essa ideia de que o amor tem que ser difícil, que o amor tem que ser lutado e disputado e tem que se odiar pra falar é assim que você demonstra o amor. Não, vamos parar com isso, pelo amor de Deus. Então eu tava com muito medo dessa história ser assim também, e quando eu li o livro eu vi que não era, e na verdade era uma história muito real. Então por isso que eu realmente gostei muito do livro, e eu estava esperando a mesma coisa da série, porque isso é uma coisa muito importante pro livro em si. A história da Daisy Jones and the Six, no geral, é uma história que possui várias camadas, assim, várias camadas e várias reflexões e questionamentos, e vai muito além do romance. É uma história sobre família, é uma história sobre amizade, é uma história sobre rivalidade, uma competição de ego, é uma história sobre traumas acima de tudo, e é claro que existe o romance, mas o romance não é o foco principal dessa história, porque ela tem muitas camadas. Então por trás desse romance a gente consegue entender que existe muitas outras coisas para serem exploradas. Então até mesmo a Camila, que é uma das personagens que mais preza a construção da família e a família em si, ela não faz as coisas por amor. Ela faz as coisas porque é aquilo que ela deseja, sabe? É aquilo que ela sonha e ela vai atrás do sonho dela, não importa o que. Então a prioridade dela é a família. Mas ela faz tudo por ela mesma, não por causa do Billy. Ela não deita pra macho, a Camila não deita pra macho. E falando um pouquinho mais sobre a Camila, ela é um dos personagens mais incríveis que eu já li, principalmente porque ela não tem absolutamente nada a ver comigo. Ela realmente é o oposto da minha personalidade. Ela é tão bem escrita, a construção dela e a evolução dela na história é tão bem feita que eu admiro muito tudo que ela faz aqui no livro e entendo o porquê que ela faz tudo isso. Porque eu vejo a Camila como o coração da banda. Porque, sinceramente, sem a Camila, nada teria acontecido. Quando eu digo nada, é porque nada teria acontecido. Então a questão da Camila ser muito ligada à família não é só aquela família de marido, crianças e tal. Não, é a família também da banda, sabe? Então é ela que mantém tudo junto e unido, e ela que faz acontecer, e ela faz acontecer de uma maneira sutil. Então não é que ela quer o holoforte pra ela. Você consegue ver que ela tem um pouquinho ali, um pezinho ali em tudo que acontece na história da banda, porque isso é muito sutil. A gente não percebe isso de primeira vista. Você acha que as pessoas estão fazendo as coisas porque elas querem, mas na verdade a Camila tem um jeitinho ali de fazer tudo acontecer. Principalmente quando se trata sobre o Billy, porque a Camila, pra quem não sabe, a Camila é a mulher do Billy, e a Camila simplesmente toma as rédeas da vida do Billy e basicamente faz com que ele cresça e faz com que ele tenha tudo que ele mais quis na vida. E claro que consequentemente, junto com o Billy, toda a banda cresce junto. Então a Camila é muito importante para a história de Daisy Jones and the Six, e é por isso que me incomodou muito como ela foi retratada na série. Ao meu ver, na série a Camila passa uma mensagem que ela é totalmente mesquinha e que ela faz as coisas por revanche. E a Camila não tem essa personalidade, então a série passa uma mensagem completamente diferente da Camila do livro, e isso me incomodou demais. Principalmente porque tiveram algumas cenas que não fazem o menor sentido. O menor sentido. A gente sabe que o Billy ele é viciado, ele é drogado, e ele está tentando sair dessa vida, e a Camila é fundamental para isso na vida dele. E na série, a Camila simplesmente faz uma festa cheia de drogas, cheia de bebida na casa dela. Na casa dela, na frente do Billy. E além disso, também teve aquela cena ridícula dela convencendo o Billy a querer ir pra festa. É claro que naquela cena específica dos dois na cama e ela falando, não, vamos pra festa e tal, é claro que o Billy não queria ir por causa da Daisy. Não era por causa da bebida, não era por causa das drogas. Só que é um ambiente propício, sabe? Se o seu marido, que está passando por um processo de ficar sóbrio, fala que não quer ir na festa, por mais que o motivo dele tenha sido sim por causa da Daisy, você não vai obrigar ele a ir
porque você quer tomar algumas bebidas, sabe? Tem aquela cena dela pegando o copo da mão dele, mas mesmo assim é um ambiente muito propício e a Camila nunca ia fazer isso, sabe? Ela é realmente uma bengala de apoio pro Billy nessa questão de sobriedade, porque ele se apoia muito nessa ideia da Camila e a Camila é essencial para ele se manter sóbrio. Então não faz o menor sentido ela convencer ele a ir para uma festa onde tem várias drogas, onde tem bebida, e também não faz o menor sentido ela criar uma festa na sua própria casa que tenha droga, bebida, inclusive enquanto a sua filha recém-nascida tá no quarto chorando. Faltou uma coerência aí na própria série, porque na série mostra que o Billy pede um ônibus separado para se manter longe, para não ir nas festas de toda a banda, com um monte de group, onde a bebida rola solta, onde droga rola solta. Então ele pede esse ônibus à parte para ficar ali sozinho, de boas, sem a tentação de todo esse universo, para ele continuar sóbrio. Não tem sentido a gente ver que ele vai em festa, que ele faz uma festa na casa dele, que ele vai em festas com a Camila, onde tudo isso rola solto, sendo que ele pede pra ficar separado no ônibus pra realmente não cair em tentação. E é claro que a gente entra nessa parte de cair em tentação por quem? Pela Daisy ou pelas drogas, pela bebida? É claro que a Daisy está inclusa nessa questão de tentação. Se ele estiver sóbrio, ele entende que a Camila é a mulher dele e ele não vai pegar a Daisy, entende? Então é tudo uma bola de neve, porque se ele for na festa, ele vai se tentar a se drogar, a beber, e aí consequentemente ele vai querer a Daisy também, que também é uma tentação. Então é tudo uma bola de neve e o fato é, ele quer se manter longe disso e não tem coerência nenhuma a Camila pegar e arrastar ele pra dentro desse universo de novo. Falando um pouquinho sobre o Billy agora, eu achei que a série amenizou muito a personalidade dele, porque desde o começo a gente sabe que o Billy tem um ego do tamanho de... Nossa Senhora! Ele é muito controlador, e aí a gente pode entrar na questão sobre o porquê ele é controlador, porque talvez ele tenha que se controlar muito pra continuar sóbrio, ele queira controlar as outras pessoas também, isso aí é uma outra análise que a gente pode fazer também, mas o fato é, ele é muito controlador, e na série deram uma amenizada muito grande nele. Eles passam a mensagem de que o Billy é o mocinho da história. E o porquê que isso é um problema? Porque no livro não existem mocinhos e vilões. E isso também é uma das coisas mais legais do livro, porque não existe essa história de mocinhos e vilões, sabe? Existem pessoas boas que fazem escolhas merdas e pessoas ruins que às vezes fazem um ato de bondade. Então é uma linha muito tênue nisso, só que na série eles passam essa mensagem de o pobre coitadinho do Billy, o mocinho que quer ficar sóbrio, e isso é bem errado, porque o Billy é sim um babacão. E é claro que pra ele ser babaca a gente também entende essa questão dos traumas dele, principalmente por causa do pai. Desde o começo da série a gente entende que o pai não é presente na vida dele, nem do irmão. E a gente tem até aquela cena que eles encontram um pai no casamento, que é um pouco diferente do livro, mas não me incomodou, eu achei legal a cena. Então, realmente, a gente entende que ele tem um famoso daddy issues, não é mesmo? Então, esse trauma da vida dele é um trauma que vai literalmente mudar a vida dele, porque é por causa desse trauma que ele começa a se drogar, que ele começa a beber, porque ele tem medo de ser igual o pai com a própria filha. E, consequentemente, num período da vida ali da Júlia, que é a filha dele, ele é sim um completamente babaca e ele se torna sim o próprio pai, porque ele é ausente o tempo todo, porque esse medo todo de ser igual ao pai o tornou igual ao pai por causa do vício, por causa das drogas e porque ele ficou ausente, ele perdeu ali o nascimento da própria filha porque ele estava se drogando ali em outra cidade, num show, ficando louco, ficando maluco. Um dos principais conflitos do Billy é a questão da Daisy e a Camila. Esse triângulo amoroso que eles formam, porque o Billy é casado com a Camila há anos e aí a Daisy entra na sua vida e faz aquele estardalhaço todo. E na série passa essa ideia de triângulo amoroso apenas por ser um romance. E eu acho que essa história é um pouco mais embaixo e eu não vejo esses três como se fosse um triângulo amoroso, porque eu acho que o Billy tem um ego grande demais
pra se caber dentro de apenas um romance, sabe? A minha questão é que, pra mim, na visão do Billy, ele enxerga a Daisy e a Camila como extensões da personalidade dele. E a Daisy é tudo aquilo o que ele realmente é. Então ele realmente é aquela pessoa babaca, ele realmente é aquela pessoa que vai beber, que vai se drogar, aquela pessoa que vai fazer um monte de loucura. Então a Daisy representa isso pra ele. E a Camila representa tudo o que ele quer ser, não de fato o que ele é. Porque ele quer ser um bom pai de família, ele quer ser um bom marido, ele quer ser aquela pessoa amável e que todo mundo ama ele. E a Camila representa isso, mas não necessariamente aquilo que ele é. Então tem esses dois caminhos, que é a Daisy e a Camila. E eu vejo o Billy tentando escolher entre esses dois caminhos, não por causa delas, mas por causa dele. Então, o que ele escolher vai representar o que ele é, e não necessariamente que ele ame realmente as duas, sabe? Já a Daisy é a cópia do Billy inteiro, né? Billy é a versão feminina da Daisy. E o que me irritou na série foi essa ideia de passar a Daisy como vilã da história desde o começo, porque a gente sabe que ela é uma porra louca desde o começo da série, ela é mimada, ela é egoísta, ela faz as coisas do jeito dela. Desde o começo da série, eles passaram essa mensagem dela ser a vilã, essa destruidora de lares, enquanto o Billy, coitado do Billy, que quer se manter sóbrio. E não é assim. Porque o Billy e a Daisy são completamente iguais, eles são a mesma pessoa, eles têm a mesma personalidade. Porque ela nasceu em berço de ouro, ela tem milhões de problemas com a família, ela não teve nenhum tipo de carinho, nenhum tipo de amor na família, mas por mais que ela tenha todos esses problemas, ela sempre nasceu em berço de ouro, ela sempre teve o que ela quis, ela nunca escutou um não como resposta, mas é aquela coisa igual do Billy, os seus traumas não precisam definir se você vai ser um babaca ou não. A gente entende o porquê que a Daisy age desse jeito, a gente entende o porquê o Billy age daquele jeito, mas os dois são babacas, os dois são egoístas, os dois são controladores e querem tudo do jeito deles. Nenhum dos dois sabem escutar não como resposta, e é por isso que essa banda entra tanto em conflito, porque os dois não sabem dividir holofotes. E me irritou muito a série passar essa mensagem da Daisy de vilã e do Billy de mocinho até um certo episódio. Depois eles foram corrigindo, mas até um certo episódio foi a mensagem que transmitiu da Daisy destruidora de lares e do coitadinho do Billy querendo ficar sóbrio e a Daisy não deixando. E fora isso, pra mim, a personalidade da Daisy também no começo da série foi mudada, porque a Daisy, como eu expliquei pra vocês, ela sempre foi mimada, ela nunca precisou trabalhar. Então, definitivamente a Daisy não é o tipo de pessoa que ela iria trabalhar numa lanchonete. Ela não é o tipo de pessoa que você ia chegar em casa e ela ia estar cozinhando pra você, por mais que você seja amiga dela, ela nunca ia fazer isso, sabe? Porque ela não sabe cozinhar. Ela também não ia mudar a letra de uma música porque alguém pediu. Ela ia sim mudar a letra da música, mas ela ia mudar porque ela se acha melhor do que os outros e acha que ia fazer uma letra melhor. Então por isso que ela pega a letra de Honeycomb e aí faz o que ela fez. Ela muda a letra por livre e espontânea vontade, porque ela se acha melhor que o Billy. Então ela vai mudar a letra por causa dela, e não porque pediram pra ela mudar. E agora vamos falar sobre a minha personagem favorita, a Karen. A Karen é e sempre foi a minha personagem favorita, e eles mudaram tanta coisa na personalidade dela que eu levei muito pro lado pessoal. E eu levei muito pro lado pessoal porque eu me vejo na Karen em muitos sentidos. Eu tomaria todas as mesmas decisões. Então por isso que a mudança da personalidade dela foi muito pessoal pra mim. Mas tirando esse lado passional que eu me encontro por causa da Karen, a construção e a evolução dela no livro é muito constante. É tão constante que a partir de um momento da narrativa você já sabe o tipo de decisão que ela vai tomar. Você sabe o que a Karen faria em uma determinada situação, porque ela tem uma personalidade muito forte, ela tem uma personalidade muito marcante e ela é muito bem construída. E isso não acontece na série. Meu Deus, o que fizeram com a Karen na série? Porque tem altos e baixos da Karen e a personalidade dela muda de água pro vinho, não tem coerência
na personalidade dela na série. E eu comecei a perceber isso com a fatídica cena da praia. Gente, o que foi aquela cena da praia? Começou a desandar aí. E como eu falei pra vocês, é claro que a gente esperava algumas mudanças. Por exemplo, a primeira vez da Karen com o Graham. Eu esperava que não fosse igual no livro, porque eles tiveram que encurtar bastante alguns acontecimentos. Não tiveram todas as turnês que tem no livro, na série. Então é claro que eu sabia que eles iam encurtar isso e, consequentemente, mudar, talvez, a primeira vez do Graham com a Karen. Mas acontece que essa primeira vez deles aconteceu de uma forma tão esdrúxula. E é só você ir no Instagram oficial da Daisy Jones and the Six e ler os comentários que estão escritos sobre a Karen e o Graham, e você consegue entender que quem não leu o livro não tem a mesma percepção da Karen do que as pessoas que leram o livro. Na série, eles passam a mensagem de que a Karen só se interessou pelo Graham porque ela ficou com ciúmes. Inclusive eu li um comentário escrito, tá vendo? Ela só precisava de uma dose de ciúmes para se interessar pelo Graham. E, gente, não é isso. Não é isso mesmo. Isso me deixou totalmente revoltada. Inclusive, eu tô tentando respirar aqui fundo pra não perder a minha compostura, porque eu realmente fiquei muito irritada com isso, porque esse lancezinho de ciúmes não tem nada a ver com a Karen. Nada a ver com a Karen. A Karen é uma mulher independente, ela é uma mulher que sabe o que quer. Nunca que ela ia se interessar por uma pessoa só porque alguém fez ciúmes dela. E já começou errado aí, e aí conseguiram piorar na parte que eles voltam pra casa e a Karen pede pro Graham acompanhar ela até a porta porque ela estava com medo de ladrão. Gente. Ai, meu Deus, pelo amor de Deus, eu tô ficando nervosa. É claro que eu sei que foi uma desculpa aquilo, não faz o feitio da Karen, não faz a personalidade dela, não tem coerência com nada, Foi uma cena totalmente aleatória, poderia ter sido feita de um outro jeito, não precisava ter feito ciúmes, não precisava ter feito essa bobajada de me acompanhe aqui até a porta, por favor. Ai, gente, pelo amor de Deus, eu não tenho paciência pra essas coisas e essa foi uma das cenas que eu falei, não é possível, que estragaram a minha Karen. Mas mal eu sabia que estava prestes a piorar. Quando eu vi a bendita cena do ônibus, quem sabe sabe, quem viveu sabe. A cena do ônibus pra mim foi um ponto ápice de que eu pausei a série e eu pensei seriamente em desligar a TV. Esse foi o nível que eu odiei aquela cena. Porque foi uma cena totalmente patética e uma cena que destrói completamente a personalidade da Karen. Porque um dos pontos principais desse relacionamento que a Karen tem com o Graham é que ela não quer que ninguém saiba. E ela não quer que ninguém saiba porque ela sabe que ela vai ser lembrada apenas por ser uma namorada do guitarrista, em vez de ser lembrada como aquela mina foda que estudou pra caralho, que lutou pra estar onde tá e ser a tecladista de uma das maiores bandas dos anos 70. E ela sabia que se alguém soubesse do romance dos dois, ela ia ser lembrada apenas pela namorada do Graham. Inclusive existe essa cena na série, que é uma cena totalmente jogada e aleatória, que aparece no meio de uma confusão toda que não faz o menor sentido, onde a Karen fala exatamente isso, que ela não quer que saibam por causa disso. Então é explorado isso na série, apesar de ter sido explorado de um jeito totalmente aleatório e sem sentido nenhum, é falado na série. E aí alguns episódios depois eles destroem essa mesma narrativa, com todos eles no ônibus, com um monte de groupie se drogando e os caralho a quatro. E aí a Karen simplesmente mete um "his dick is perfect", porque além de tudo ela fala com esse sotaque inglês, que também não faz o menor sentido pra mim. Nessa cena, meus anjos, eu queria desligar a TV, eu juro por Deus. Eu fiz um esforço absurdo pra não desligar a TV e não parar de assistir essa série. Vocês sabem que eu quase nunca desisto de ver uma série porque eu gosto de falar mal com propriedade, mas eu pensei seriamente em parar de ver Daisy Jones and the Six naquela cena porque não é possível. Não é possível. Além de terem destruído a Karen dos livros, eles também se próprio contradizem
porque existe a cena falando que ela não quer falar pra ninguém sobre o relacionamento, e aí no próximo episódio ela simplesmente larga essa bomba e fala pra todo mundo que o pau do Graham é perfeito, na frente de todo mundo e na frente de pessoas que ela nem conhece. O roteiro realmente não faz menor sentido. E eu sei que nos últimos 2 episódios eles meio que compensaram essa Karen, mas de novo, se você juntar toda a história da Karen nesse roteiro, não tem coerência, não tem sentido. A escolha da Karen no começo não condiz com a escolha da Karen no final. Por mais que nos últimos 2 episódios eles tenham sim seguido fielmente a história da Karen nos livros, não condiz com as mudanças que fizeram na série, porque parece que, ao meu ver, eles quiseram compensar e arrumar a merda que fizeram na cena da praia e na cena do ônibus, e aí voltaram com a Karen original. E estragaram pra mim uma das melhores personagens do livro, que é a Karen. E ela tem toda uma complexidade atrás e, enfim, pra mim estragou completamente isso. Outra coisa que eu quis desligar a TV quando eu vi foi o tal do beijo do Billy e da Daisy. Eu sei que muita gente gostou, eu sei que muita gente falou que era óbvio que tinha rolado alguma coisa entre eles, porque eles davam a entender isso no livro. E esse dar a entender no livro, pra mim, é muito mais interessante do que se comprovar realmente que aconteceu algo ou não na série. Porque no livro fica muito subentendido se eles tiveram um caso ou se eles não tiveram um caso, tá? E a gente sabe que o livro é contado em primeira pessoa, e a gente também sabe que não se deve confiar em um narrador personagem, simplesmente porque é a própria pessoa contando da própria história e ela pode omitir ou aumentar alguns casos, e a gente sabe que não se deve confiar nisso. Porém, eu gosto muito de deixar as coisas subentendido nesse nível, porque pra mim isso gera um questionamento muito mais interessante, sabe? Você vai sentar na mesa de um bar e conversar sobre isso, você consegue ficar horas indagando se realmente Billy traiu com a Daisy ou se o Billy não traiu com a Daisy. E a mesma coisa com a Camila, né? Porque a gente sabe ali que a Camila no livro saiu com um amigo de infância dela, e a gente descobre depois de um tempo que esse amigo de infância dela, na verdade, era um ex-namorado, e o Billy fala que nenhum almoço dura 4 horas e ele não quer saber o que aconteceu ali. Então fica ali subentendido de, será que a Camila também traiu o Billy? Será que ali todo mundo é um grande corno? Então a gente não sabe, e eu gosto disso, eu gosto de não saber, exatamente porque cria essas discussões muito interessantes, porque cada um tem um ponto de vista diferente, e eu gosto dessa discussão de será que aconteceu mesmo ou será que não aconteceu mesmo. Eles terem materializado tanto a história da Camila, tanto a história do Billy. Então a gente sabe que realmente rolou ali um beijo entre a Daisy e o Billy. A gente sabe ali que rolou realmente um casinho entre... Não foi um casinho, né? Foi uma noite só da Camila com o Ed, que, né, o Ed nem tava ali nessa história no livro, mas enfim, mudaram ali a questão. Então a gente sabe que realmente rolou e ambos traíram ali. Particularmente falando, eu gosto mais dessa questão de deixar subentendido, por mais que algumas pessoas falem que tinham certeza que tinha acontecido isso, a gente nunca ia saber de fato porque não tem a confirmação. Um dos maiores clássicos da literatura brasileira é sobre a discussão de traição. Capitu traiu ou não Bentinho. Então isso funciona, deixar subentendido funciona. A série não precisava ter confirmado ou negado nada, sabe? Era só deixar subentendido ali se realmente rolou alguma coisa. É claro que foi só um gosto pessoal meu, eu não acho que interferiu na série de maneira alguma, então não fez diferença pra história isso, não foi uma coisa que me irritou como a mudança de personalidade das pessoas, mas é uma coisa que eu realmente não gostei porque eu preferia do outro jeito. Então eu sei que muita gente gostou, é que eu acho mais interessante essa deixar subentendido, principalmente porque isso gera discussões como gera a discussão de Capitu até hoje. E chegou a hora da gente falar sobre o que vocês acharam de Daisy Jones and the Six, o que vocês querem que eu comente a mais. Eu tô aqui com as perguntas de vocês, então vamos começar com o que vocês acharam sobre Daisy Jones and the Six. E eu vou começar com
casamento é uma instituição falida e temos todos que adotar o poliamor. Eu amei isso. Sim, casamento é uma instituição falida. Eu acho mais do que justo. Afinal de contas, eu tenho 20 milhões de crushes, não é mesmo? Então, pra mim, ia ser só maravilha. Quem é adepto ao poliamor, bom pra você. Quem não é, também que bom pra você. Só vamos parar de apontar o dedo no jeito que as pessoas amam. Mas sim, casamento é uma instituição falida. Eu acho que faltou. Vou ler como faltou. Achei que faltou um pouco mais da interação da Daisy com a Karen. Não deu pra ver o quão amigas eram. Realmente, eu achei que faltou um pouco mais de interação com as duas. A gente percebe sim que elas são amigas, principalmente em cenas cruciais, como a Daisy mandando embora aquele estúpido marido dela, ridículo, nojento, e a Karen lá indo consolar ela. Também temos a Daisy consolando a própria Karen no meio do show, que ela entende ali que tem alguma coisa errada. Então a gente tem essas pequenas interações que mostram sim o quão unidas elas são. Mas como fã da história, eu realmente queria um pouquinho mais de interação da Daisy e da Karen, que eu achei que faltou um pouquinho. Eu não achei que prejudicou a série. Percebi vários erros de continuidade. Realmente a série tem esse problema de vários erros de continuidade, assim. Mais de um em um único episódio, então eu também reparei que tem vários erros de continuidade. O que achou da Camila seguir o Billy de primeira como se fosse um cachorrinho? Eu entendi o porquê fizeram isso na série. Não foi uma mudança que me agradou totalmente, mas também não foi uma mudança que fizesse uma diferença. A gente sabe que a banda chama The Six porque são 6 integrantes na banda. E na série, o Pete foi ali de arrasta pra cima, eles ignoraram totalmente a existência do Pete, não que eu acho isso ruim, tá? Porque realmente pra mim o Pete, dentro do livro, a história dele não era tão relevante assim, os outros membros da banda. Então colocar ele ou não colocar ele realmente pra mim não fez uma diferença, porque pra mim o Pete era uma planta, então realmente não fez diferença. A única diferença que fez é o nome The Six, porque eles se chamam Os Seis, porque tem 6 integrantes na banda. E eu entendi porque a Camila seguiu eles desde a primeira vez, porque a gente sabe que existe esse término entre o Billy e a Camila realmente. E a Camila vai seguir a vida dela, vai estudar, vai procurar os seus próprios sonhos, e só depois que ela volta com o Billy e vai na turnê deles, tá? Além deles encurtarem isso pra caber dentro da história de 10 episódios, eles também fizeram isso como se a Camila fosse o 6º integrante da banda, o que acaba sendo legal porque ela é sim grande parte da banda, até porque ela vai atrás do Billy, mas eu não acho que ela vá atrás do Billy como se fosse um cachorrinho, porque ela vai lá trabalhando. Ela entra pra equipe da banda como fotógrafa, então ela não tá lá só por causa do Billy, ela deixa muito bem claro, ela não seguiu ele, ela foi com ele até onde eles estão pra conseguir uma carreira, pra seguir os próprios sonhos, pra ser fotógrafa. Vocês gostaram mesmo da Camila, hein? Senti falta do ultimato da Camila pra ele ir pra reabilitação. Eu também senti falta disso, mas de novo, eu entendi a mudança. Eles queriam muito trazer o Ted como se fosse essa figura paterna pro Billy. E a gente sabe que isso acontece no livro mesmo, né? É o Ted que leva ele até a reabilitação e tal, mas quem dá o ultimato pra ele é a Camila. A Camila vira e fala pra ele: você tem 2 opções, ou você entra nesse quarto agora, conhece a sua filha, vai ser um pai pra ela, ou você vai pra reabilitação. E aí o Ted leva ele pra reabilitação, né? A Camila sempre dá vários ultimatos, né? Ela deu ali um breve ultimato na última vez que eles se encontraram, quando ela percebeu que ele tava traindo ela com várias groupies, né? Ela encostou ele na parede, meteu o dedo na cara, e isso foi muito legal, eu gostei bastante, mas eu também senti falta desse ultimato quando a Julia nasce, tá? Mas eu entendi o porquê eles fizeram essa decisão ser do Ted, porque eles queriam trazer essa figura paterna ali pro Billy. Ed e Camila. No começo eu tinha odiado, mas depois que eu vi algumas mudanças na questão da Karen, na questão de outras personalidades, né, de acontecimentos ali da série,
não me importou tanto essa mudança, porque dos males o menor, sabe? Então, eu realmente não tinha gostado de terem colocado o Ed como se fosse o amante da Camila, né? Como eu falei pra vocês, a gente sabe sim que a Camila tem um amigo de infância que era o ex-namorado dela e que ela saiu com ele, mas a gente não sabe o que aconteceu. E na série eles pegaram esse personagem ali de amigo de infância e transformaram no Ed. Faz sentido, porque o Ed e o Billy, eles também são a mesma pessoa, eles também têm um ego gigante, eles querem colocar o pau na mesa pra medir, sabe? Então, eles têm essa concorrência ali, essa rivalidade masculina de saber quem é o machão. Mas pra mim, na série, eles colocaram a Camila como mais um motivo do Ed odiar o Billy. Porque é meio que o Billy é tudo que o Ed sempre quis ser, um astro do rock, ser o protagonista de uma banda, ter a mulher dos sonhos dele, e o Billy tem tudo isso. Ele tem a Camila, que ele é apaixonado desde sempre, ele tem o holofote do público, ele tem toda a credibilidade da banda, e é por isso que o Ed odeia tanto o Billy. E eu entendi o porquê fizeram isso. Eu não tinha gostado no começo, eu realmente tinha odiado isso no começo. Depois, conforme eu fui vendo todas aquelas outras péssimas mudanças da Karen, eu meio que esqueci até do Ed e da Camila, e pra mim não fez diferença nenhuma. O que fez diferença é eles terem confirmado que realmente rolou alguma coisa entre eles. Pra mim, esse foi o maior problema, não o fato de ser o Ed em si. Algumas coisas me incomodaram, mas eu amei a série. Bia, me fala o que te incomodou. Quero saber muito o que te incomodou. E eu queria muito estar sentando aqui e falando que eu amei a série, mas eu não amei a série. Eu achei que teve muitos altos e baixos, e os pontos baixos foram maiores do que os pontos altos. Mas eu quero muito saber o que te incomodou. Me deixa aqui embaixo nos comentários o que te incomodou, que eu quero muito saber. Não achei que ficou claro a passagem de tempo da história, principalmente com a Jules. Sim, isso também foi um ponto que me incomodou bastante, porque não dá pra ter ideia da passagem de tempo. Teve um episódio, a Jules, né, que é a Júlia, ela era uma criança de colo, ela era um bebezinho, e no final do episódio ela já tinha 5 anos de idade. E não teve passagem de tempo, e não teve explicação nenhuma, e não é assim que se mostra a passagem de tempo, porque pra mim isso é mais um erro de continuidade do que mostrar a passagem de tempo, sabe? Então, até porque foi só ela que mudou, nenhum dos outros personagens mudaram em 5 anos. Então, realmente não dá pra perceber essa passagem de tempo. A passagem de tempo da série parece que é muito mais curta do que é no livro, porque no livro, gente, a gente conhece a história deles e parece... são, sei lá, 10 anos ali da vida deles, sabe? E na série parece que passou 1 ou 2 anos no máximo. Então realmente eles pecaram nisso e não dá pra perceber a passagem de tempo na série. Não entendi o final da Simone. Uma hora mostra ela indo embora e aí do nada ela volta. Eu também não entendi, porque mostra ela saindo de casa, né? E a gente entende o porquê que ela tá saindo de casa, porque ela escolheu a carreira em vez de ficar com a Bernie. Só que aí do nada, do absolutamente nada, mostra que ela voltou. Só que não mostra ela voltando, só mostra ela de novo com a Bernie. Isso pra mim é mais um furo do roteiro, por isso que eu tô falando que o roteiro realmente ficou com Deus. Eles investiram tudo na questão de música e da banda, e porque o roteiro ficou com Deus ali. Realmente tem muito furo e esse é um deles. O Billy comentou sobre ele deve morrer. Talvez dever. Sobre ele dever morrer na guerra, mas não fizeram a história original do Chuck. Sim, pra quem não sabe, o Chuck, que é mostrado na série, ele morre no livro. Em vez dele sair da banda, ele sai da banda pra ir pra guerra e ele morre na guerra, tá? Eu achei que eles mudaram isso pra não ficar tão pesado assim, como se mostrar as pessoas se drogando e bebendo e todas loucas já não fosse pesado o suficiente. Inclusive tem uma outra pergunta aqui, vou deixar as duas aqui pra vocês, que é o Chuck no final da série com aquela desculpa de quem não tá arrependido. Então, aí mostra ele como se ele fosse superior, porque ele tem um diploma de odonto, e enfim, eu achei bem ridículo isso. No começo eu não tinha me importado de não terem feito ele morrer. O final de mostrar ele, nossa, eu vou ter uma coisa que vocês nunca terão, que é estabilidade financeira. E o Billy realmente comenta até com a Daisy de que ele devia ter ido pra guerra e tal, e ter morrido lá, enfim.
Foi uma menção, sim, ao Chuck em si, principalmente porque existe um diálogo parecido ali, não com a Daisy, mas existe essa ideia de saber se eles mereciam aquilo ou não, e o porquê que o Chuck não merecia, o porquê que o Chuck morreu na guerra, enfim, existe essa reflexão, e não tem muito sentido deles não terem feito isso, porque se eles abordaram o assunto da guerra, não tinham por que não terem abordado a morte do Chuck também, mas não foi uma questão que, então também essa mudança eu não liguei muito, realmente. As gêmeas do Billy foram de arrasta pra cima, né? Sim, pois é, na série fizeram como se o Warren tivesse as gêmeas. Eu não entendi porque não colocaram as gêmeas, até porque se tivessem colocado, eu acho que teria tido uma noção de passagem de tempo maior e melhor, sabe? Não entendi porque mudaram isso, eles só não colocaram as gêmeas, porque, né, o Billy tem 3 filhos, tem 3 filhos, a Júlia e as gêmeas, então também não entendi por que não colocaram. O que achou da relação Camila e Daisy na série? Achei diferente das dos livros. Realmente é diferente. E isso é uma coisa muito importante, porque a Camila e a Daisy são duas pessoas que se respeitam muito. E na série a gente não tem essa ideia, tá? A gente tem a ideia de que a Daisy provoca muito a Camila e a Camila fica putinha com a Daisy e vai meio que tirar uma satisfação e meio que faz as coisas por revanche. E isso não acontece, gente, isso não acontece. E é claro que no final a gente tem aquela mensagem toda de uma pra outra, o que não condiz com toda a narrativa que foi passada antes. De novo, faltou coerência no roteiro, tá? É uma das coisas que mais faltam aqui nesse roteiro, é coerência. Porque a Daisy e a Camila se respeitam muito. Inclusive tem uma passagem no livro que a própria Karen fala que ela nunca viu a Daisy se importar e respeitar tanto o quanto ela respeita a Camila, a Júlia e as gêmeas do Billy. Então ela é uma pessoa que respeita muito a Camila e as duas se respeitam bastante e tem uma interação muito boa das duas, principalmente no final, né, porque existe esse confronto entre a Camila e a Daisy. Não é igual à série, e por mais que a Camila tenha sido, sim, muito firme no que ela quis dizer pra Daisy, no livro a própria Camila consegue ter uma compaixão ali pela Daisy, consegue falar palavras de compaixão pra Daisy, pra entender que a Daisy é muito maior do que aquilo tudo. Então a Camila realmente, por mais que ela coloque os pingos nos is, ela é sempre muito firme pra falar, ela consegue ter essa compaixão junto, impor o que ela tá pensando de uma forma bem delicada, assim. Então o respeito das duas é mútuo, e não é essa mensagem que passa na série, é uma ideia totalmente diferente da relação das duas que eu tenho da série e do livro. O discurso da Daisy no final, chorei. Foi um discurso necessário, foi um discurso muito bom sobre o que eu falei lá no começo do vídeo, que o amor não tem que ser difícil, que o amor não tem que ser luta, que o amor não tem que ser quebrado. E eu achei muito importante esse discurso, é um discurso que não existe no livro, mas eu não sei se condiz com a personalidade da Daisy, sabe? Ali ela ainda tava tentando descobrir o que ia acontecer com a vida dela, ela tava tentando tomar uma decisão se ela largava a banda ou não, então realmente eu não sei se condiz muito com a personalidade dela, por mais que essa mensagem passada tenha sido importante, não foi uma coisa que me incomodou. Eu também não achei que foi o ápice conforme os produtores estavam esperando, porque pra mim não condiz muito com a personalidade dela. Falando nisso, o que foi a cena do Billy saindo correndo atrás da Camila com a música tocando de fundo? Eu também não sei o que foi essa cena, sabe? Foi uma das cenas que eu parei e falei, ah lá, sessão da tarde, romance de sessão da tarde, porque todo filme de romance tem o cara correndo atrás da menina que vai pra ele pedir desculpa, pra falar que ele é um cara melhor. Eu não tenho mais paciência pra isso, sabe? Eu realmente, na verdade, eu nunca tive paciência pra isso, eu só fingia que tinha, e agora, quando a gente vai ficando mais velha, a gente percebe que eu não tenho que ficar tendo paciência pra coisas que eu não tenho paciência, entendeu? Então, realmente, não gostei, foi bem ridículo aquela cena dele saindo no carro, ele entra no carro chorando e fala para o hotel tal, e aí... Eu não tenho paciência, eu também não gostei dessa cena não, ridículo. Não gostei, transformaram a série em mais um clichê romântico de sessão da tarde. Eu não acho que transformaram a série num clichê romântico de sessão da tarde, porém foi quase lá,
tá? Eu acho que eles pegaram todas as questões e essas camadas bem mais profundas sobre a série e transformaram em uma coisa rasa. E isso eu realmente não gostei também. Mas eu não achei que ficou clichêzão romântico. Algumas cenas sim, como a cena do Billy correndo atrás da Camila. Mas o resto eu não achei que ficou clichêzão. Porque se ficasse clichêzão, eu nem ia ter terminado a série. A cena da Camila com a Karen teve, mas não teve a conversa. É uma coisa que eu senti bastante falta, mas eles trataram o aborto da Karen como uma forma bem sutil e bem discreta. E, sinceramente, poderia ter sido muito pior. Com todas as mudanças que fizeram com a Karen, eu tava com muito medo deles abordarem isso de uma forma totalmente esdrúxula e ridícula. E então eu gostei da forma que eles abordaram, mas eu também senti falta da conversa da Camila com a Karen, porque a conversa das duas segue sendo uma das minhas conversas favoritas, assim. Eu me pego pensando nessa conversa sempre, 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 e o quão importante ela é, porque a gente percebe que são duas amigas com personalidades completamente diferentes, com desejos completamente diferentes, e mesmo assim as duas se respeitam e respeitam a decisão de uma das outras, sabe? Então eu acho isso muito lindo e eu também senti falta, mas dadas as circunstâncias do que fizeram com a Karen antes, poderia ter sido muito pior. Muito pior. Uma cena que você ama e que não teve na série, além dessa da Camila e da Karen, da conversa, né? Tem uma cena que eu gosto muito. O Graham vai procurar o Billy porque ele tinha acabado de saber o que a Karen tinha feito. E o Billy também estava precisando do Graham ali para um apoio. E ambos estavam passando pelos momentos mais difíceis da vida deles. E é uma cena que me pega muito porque ali você meio que entende que nem sempre a pessoa que você ama vai conseguir te apoiar, porque ela também está passando por coisas difíceis. E o Graham precisava muito do Billy, e o Billy precisava muito do Graham, mas cada um deles estavam passando por momentos muito difíceis individualmente e os dois não conseguiam se apoiar e estar ali um pelo outro naquele momento, porque os dois estavam à beira de perder tudo, assim, sabe? Então é uma cena que eu me pego muito pensando, trago essa reflexão de que às vezes quando uma pessoa não consegue te ajudar, não é sobre você, é porque aquela outra pessoa não consegue te ajudar naquele momento, sabe? Então é uma coisa que eu penso bastante e eu queria muito que tivesse isso na série, mas não teve, porque, já vou emendar ali com outra pergunta, teve a recaída do Billy. E aí vocês me perguntaram o que você achou da recaída do Billy. Eu não gostei. Exatamente porque essa cena do Graham com o Billy que eu acabei de falar é uma das minhas cenas favoritas e o Billy está prestes a ter a recaída. Então ele vai pra um bar, ele vai beber e aí um cara lá aleatório começa a conversar com ele e distrair ele, e ele mostra fotos da filha, e são as filhas que meio que dão força pra ele não ter essa recaída. Ele não tem uma recaída no livro, e na série ele tem a recaída, vai lá, pega a Daisy, sabe? Umas coisas assim que eu não gostei realmente. E pra mim era muito importante o Billy não ter essa recaída. Não tô nem falando da cena do Graham com o Billy, porque eu achei que eles não iam fazer mesmo essa cena. Por mais que essa cena seja uma das minhas favoritas, eu já não tava esperando essa cena, só que eu não esperava que eles fizessem o Billy ter essa recaída, porque essa não recaída dele, essa tomada de decisão de não beber e continuar sóbrio é muito importante, porque é quando vira a chavinha dele e fala, não, eu realmente não posso ficar com a Daisy, eu preciso ficar com a minha família. Então ele vira essa chavinha ali. Não é a Daisy que decide por ele, sabe? Ele decide por ele mesmo que ele precisava continuar sóbrio e precisava continuar com a família dele. E na série eles quiseram dar uma ênfase maior pra Daisy e quiseram dar essa ênfase da Daisy meio que dar o fora nele e apoiar ele aí atrás da Camila, enfim. Realmente não gostei dessa recaída dele na série. Porque acha que mudaram a cara pra depois seguir com ela original dos livros. Aí vou juntar com outra aqui, que é da mesma pessoa, que deram a entender que a Karen estava arrependida de ter largado o Graham. A mudança da história e a quantidade de gente que shippa a Karen com o Graham é a prova de que o mundo não está preparado para um cenário onde as mulheres escolhem as suas carreiras e vontades próprias
acima de uma sociedade que impõe que elas precisam estar em um relacionamento. Mesmo a própria personagem falando que ela não se arrepende da decisão que ela tomou, que ela viveu a vida do jeito que ela queria, não se moldou a nenhuma vontade da sociedade. Mesmo a própria Camila, que preza a família mais do que tudo, ter apoiado a decisão da Karen e entendendo que a Karen, para ser feliz, precisava de outras coisas que não fosse um casamento ou uma construção de família, vocês ainda juram que a Karen teria sido mais feliz se ela tivesse ficado com o Graham e não tivesse feito o aborto. E é por isso que essa é uma discussão muito importante e é por isso que eu fiquei putíssima com a mudança que fizeram da Karen na história. Porque a série meio que transformou uma discussão muito importante de uma mulher que sabe o que quer desde o começo em mais um clichê romântico de ciúmes, de intrigas e ainda ter colocado ela meio como uma megera só porque ela seguiu os próprios sonhos. Então pra mim eles mudaram toda a personalidade da Karen exatamente pra amenizar essa questão. Pra mim foi isso. A sociedade não está pronta pra esse tipo de conversa ainda, mas a gente vai continuar tendo essa conversa porque é um assunto muito importante e as mulheres têm que respeitar as próprias vontades. Não dá mais, gente, 2023, não dá mais pra gente seguir o molde de sociedade antiga onde a gente é obrigado a seguir o script certinho de casar, ter filhos, e eu não tô condenando as pessoas que querem isso, até porque essa é uma história que traz muito isso com a Camila também. Acho que é tão importante essa relação da Karen e da Camila, porque as duas querem coisas completamente diferentes e mesmo assim elas se apoiam. É por isso que eu acho que a série deu uma amenizada e eu realmente não gostei disso, porque é uma discussão muito importante que eles deixaram ali em aberto pra não ser discutida. Eu queria muito sentar aqui e falar que eu amei a série. Vocês sabem o quanto eu amo essa história e nada ia me fazer mais feliz do que sentar aqui e falar, gente, que série maravilhosa, vejam a série porque a sua percepção do livro vai estar toda na série e não é assim. A série funciona como uma série isolada, eu não acho que ela funcione como uma série de adaptação. Então, se você não lê o livro e ver a série, pode ser sim que você goste. Eu esperava bem mais da série, principalmente pelas cenas que eu tinha visto no trailer. Eu realmente esperava bem mais. Eu acho que tem várias cenas muito forçadas, tem muito furo de roteiro, muitos erros de continuidade. Ela se contradiz o tempo todo, principalmente em questão de evolução de personagens, ela se contradiz muito. O roteiro é bem fraco e não traz a mesma profundidade de assuntos e reflexões que o livro traz. Além de ter cenas muito aleatórias, como a cena do ônibus da Karen. Infelizmente, pra mim, esse é o tipo de série que eu provavelmente não vai ver de novo e que provavelmente eu vou esquecer muito rápido. Coisa que não acontece com o livro. O livro eu li em 2021 e eu sigo com ele na minha memória até hoje, com reflexões e questões até hoje, e eu não acho que a série traz isso, eu não acho que a série vai ficar comigo. Eu acho que em questão de 1 mês, 2 meses eu já vou ter esquecido da série, porque ela não traz a mesma percepção e a mesma profundidade que o livro traz. Então a minha dica é, se você viu a série, se você gostou, leia o livro, você não vai se arrepender. Eu não acho que a série substitui o livro e eu acho que o livro é muito mais complexo, muito mais aprofundado. E é isso, gente. Essa foi a minha resenha longuíssima de Days Jones and the Six. Eu espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês gostaram da série, o que vocês não gostaram. Se você já leu o livro, se você não leu o livro, vamos bater um papo aqui entre a gente. Os comentários estão abertos para vocês falarem a opinião de vocês sobre o que vocês gostaram da série ou não. E é isso, muito obrigada por ter assistido, não esquece de joinha que me ajuda muito e não se esquece de se inscrever no canal, porque tem sempre vídeo novo por aqui. Um beijo, tchau!